Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula. Dessa vez falaremos um pouquinho sobre o núcleo e sobre divisão celular. Bom, veremos, né, nessa sequência de aula sobre o núcleo celular, veremos sobre divisão celular, os aspectos gerais da divisão celular, veremos mitose e também veremos, por último, o processo de divisão celular por meiose. O núcleo celular ele é uma organela que é responsável pela atividade celular. Quando a gente fala em núcleo, já denota uma certa importância, né? E realmente para a célula, o núcleo ele é de extrema importância. Então, em diversos experimentos que foram feitos, quando você cortava uma parte da célula, a parte que ficou sem o núcleo, ela morria, enquanto que a parte que ficou com o núcleo, ela acabava se regenerando. Nas células eucariontes, o núcleo ele é separado do citoplasma por uma membrana. Essa membrana é chamada de carioteca. Essa carioteca é uma membrana dupla. E essa membrana dupla ela tem constituição semelhante à da membrana plasmática. A carioteca é uma membrana porosa, significa que ela possui poros, possui um monte de furinhos, e esses furinhos eles servem para transporte de substâncias. A membrana nuclear também possui ribossomos aderidos à face externa, então é comum ver ribossomos aderidos à face externa da membrana nuclear. A, a gente observa aqui nessa imagem central, a imagem B, que tem uma organela que é bem próxima ao núcleo da célula, que é justamente o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. E isso também está associado ao fato de que no núcleo das células é onde é produzido o RNA. E o RNA ele é traduzido nos ribossomos, inclusive nos ribossomos do retículo endoplasmático granuloso. Aqui a gente vê uma imagem também do núcleo, essa é uma microscopia, e a gente observa que o núcleo, aqui só está destacado o núcleo, tá? Não é a célula. Então, o núcleo também tem uma região central, que é chamado de nucleolo. A gente falou da carioteca, e a carioteca é a membrana que envolve o núcleo. A gente já viu que ela é dotada de poros, e a finalidade desses poros é facilitar o transporte das substâncias, porque através da membrana é possível passar substâncias. Mas com a presença de poros, esse transporte ele fica muito mais rápido e muito mais fácil. Esses poros eles não são completamente abertos, eles sofrem controle de proteínas. Essas proteínas elas conseguem limitar o que entra e o que sai dentro do núcleo celular. Dentro do núcleo a gente encontra um nucleolo. Esse nucleolo está relacionado com a produção de ribossomos. Ele produz um RNA, aquele RNA que a gente chama de RNA ribossômico. E esse RNA ribossômico vai constituir o ribossomo. A gente também tem dentro do núcleo uma região chamada de cromatina. A cromatina é um material genético, por assim dizer. Esse material genético ele pode ser classificado em dois tipos. Pode ser classificado como eucromatina, e aí essa eucromatina é o DNA descondensado, significa que os filamentos eles não estão tão juntos. E a gente tem também a heterocromatina. Essa heterocromatina é a região onde o DNA está mais condensado. Nessa imagem é possível observar a heterocromatina, aqui essa região mais escura, e toda essa região mais esbranquiçada aqui é tudo eucromatina. Os trechos descondensados da cromatina, que são classificados como eucromatina, eles são ativos e eles atuam na produção de proteínas. Então, quando a gente diz que um determinado gene está produzindo ou serve para codificar uma proteína, esse gene ele está na parte da eucromatina. Então a gente tem os genes inativos sendo localizados lá na heterocromatina, que é a região mais escura, e um detalhe, ela é mais escura justamente por conta dessa compactação. Como o material genético está mais compactado aqui na heterocromatina, quando os corantes fazem efeitos em uma microscopia, essa região ela vai corar mais intensamente, por isso que fica escuro. Enquanto na eucromatina,
os filamentos estão mais afastados, estão menos condensados, e aí o corante ele não vai fixar tão bem nessa região. Então, nos filamentos de DNA, que a gente pode chamar também de cromonema, tá? Cromonema é o filamento todo, e aí a parte condensada é heterocromatina e a parte descondensada é a eucromatina. Aqui, esse esqueminha mostra só a questão da produção do RNA mensageiro, que a gente sabe que quando se tem um gene ativo, esse gene tem que codificar uma proteína, né? E codifica uma proteína normalmente. Esse gene produz o RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai em direção aos ribossomos e o ribossomo, por sua vez, lê esse RNA mensageiro e forma a proteína. E aí a nossa célula usa a proteína. Coloquei a imagem aqui mais uma vez embaixo, só para a gente ver o que é a heterocromatina, região escura, eucromatina, região mais clara, e que contém os genes ativos, genes que codificam proteínas. Os cromossomos, eles são formados apenas no início da divisão celular. Significa dizer que se você pega uma célula, observa uma célula que não está em processo de divisão celular, tudo que você vai ver dentro é um conjunto de filamentos lá dentro do núcleo, que é justamente a cromatina. Agora, quando você pega a célula já em um início de divisão celular, né, dentro das etapas de divisão celular, a gente já observa a presença dos cromossomos, aquela estrutura que a gente conhece que é em forma do X. Toda célula possui um ciclo de vida. Esse ciclo de vida é chamado de ciclo celular. E aí esse ciclo celular compreende a origem, o crescimento e a reprodução dessa célula. Tá? Também compreende a morte. Entretanto, esse período de morte da célula vai variar bastante dependendo da região, né, do organismo do indivíduo. Então, a gente tem células que elas têm um tempo de vida muito curto, como por exemplo células da pele, ou células do intestino, células do estômago. E a gente tem células com um tempo de vida bem prolongado, como por exemplo as células musculares, os neurônios, tá? São células com um tempo de vida maior. O ciclo celular ele é dividido em interfase, ou também chamada de fase de crescimento. E óbvio que se é fase de crescimento é porque a célula usa esse período para crescer. E a gente tem a fase que é chamada de fase M, ou mitose. Muito mais comum a gente ver falar sobre mitose. E aí essa mitose é justamente quando está ocorrendo a divisão celular. Na imagem aqui abaixo, a gente observa a fase de interfase. E aí percebam que ela é a maior parte da vida da célula. E ela é formada por subetapas, né? G1, fase S, fase 2. E aqui em rosa a gente tem a fase mitótica, que é quando a célula está se dividindo. Ela também tem fases. E aí a gente vai ver, vai detalhar nos próximos slides cada uma dessas fases. Aqui ao final do processo a gente vai ter duas células. Nesse caso aqui, células idênticas. A primeira parte do ciclo celular, o ciclo de vida da célula, é a interfase, ou interfase, se preferirem chamar. A interfase é dividida em 3 etapas. Né? Então, a gente tem a fase G1. Essa fase G1 é anterior à duplicação do DNA e aqui ocorre uma intensa produção de RNA e proteína diversas. Vejam só, essa fase G1 é a fase onde a célula ela não está dando sinais, né, de que vai se dividir. É uma fase, digamos que uma fase de vida normal da célula, onde ela não está ainda pronta para o processo de divisão. Depois da fase G1, a gente tem a fase S. A fase S é caracterizada porque ocorre a duplicação dos centríolos, e aí centríolos são essas organelas aqui, tá? Esses centríolos eles vão se duplicar justamente já para o processo de divisão celular. Vocês devem lembrar que quando estuda-se as organelas celulares, os centríolos eles são citados e uma das funções, né, ou se não a função principal dos centríolos, é justamente essa função de atuar na divisão celular. Pois agora é a hora que a gente vai falar bastante da importância desses centríolos. Além da duplicação do centríolo, a gente tem também a duplicação do DNA, ou seja, o material genético ele vai duplicar.
vai ser feita uma cópia de cada molécula de DNA do indivíduo. Porque lembrem que se o processo de mitose vai fazer duas células e essas células são iguais, elas têm que ter o mesmo DNA. Então ocorre essa duplicação na fase S. A gente tem também a fase G2. A célula na fase G2 volta a produzir proteínas ativamente, só que agora ela já tem os centríolos duplicados e ela já está com o material genético também duplicado. Essa fase G2 é a fase que antecede o processo de divisão celular propriamente dito. Na intéfase, as siglazinhas, o S significa síntese, síntese justamente porque ocorre a duplicação, né, a síntese de DNA. E esses cromossomos, que eles não estão formados, obviamente, não estão formados de cromossomo, lá no começo da intéfase. Entretanto, eles vão ganhar uma cromátide a mais. Então, como é que funciona? Aqui eu coloquei o formato certinho dos cromossomos, mas lá na fase S, depois da duplicação, a gente tem mais ou menos isso aqui. Isso aqui é antes da duplicação. A gente tem um centrômero, que é essa região central, e vocês podem observar aqui. E depois da duplicação, essa estrutura ganha uma outra cromátide, que é um outro filamento, idêntico ao primeiro. Então, os cromossomos eles vão ficar nessa fase S mais ou menos dessa forma aqui. Então, a anatomia do cromossomo, de modo geral, a gente pode dizer que existe a cromátide, que é esse filamento, e existe o centrômero, que é essa região central que vai unir, né, as cromátides quando existirem mais de uma. Depois da duplicação, o cromossomo vai ficar com esse formato, com um centrômero aqui no centro e com duas cromátides. E essas cromátides elas serão idênticas. Um detalhe, às vezes você vê no livro cromossomo com essa forma aqui, e às vezes você vê cromossomos com esse arranjo aqui. Significa que aqui o cromossomo está duplicado e aqui o cromossomo apresenta apenas uma cromátide. Se a gente fosse trazer para as leis de Mendel, a gente poderia dizer que aqui só tem um dos alelos. A fase G2 ela é caracterizada pela intensa síntese de proteínas. E essa fase G2, o G significa gap, que significa do inglês intervalo ou espaço. Tá? E aí, esse espaço é justamente o intervalo que tem da fase de síntese para o início da divisão celular.